ensino infantil, a gente às vezes quer, que a criança atenda exatamente como a gente imagina que deveria ser, só que esse córtex pré-frontal, na infância, nos pequeninos, não exerce nenhuma ação de controle, porque não está pronto, né, não tem a maturação, não tem esse controle dos impulsos. A criança é muito espontânea, porque isso ainda está em formação. Criança brinca e fala as coisas com tanta espontaneidade, às vezes fala até o que não devia falar, né. Fala: "Uxe, isso aqui você não podia ter falado na frente dos outros", mas a criança é espontânea, né. Então, assim, o cuidado com essa primeiríssima infância é extremamente importante, porque é ali que estão se formando todas essas questões. Então, mais uma vez, lembrando que o cérebro só atinge o seu pleno desenvolvimento, seja cognitivo, seja, emocional, uma década depois do início da vida escolar. E a gente considera início da vida escolar quando começa o fundamental, o ensino fundamental, né. Então, conforme vão mudando as séries mais avançadas, as áreas, então, de autocontrole vão se desenvolvendo. E aí começa o processo de inibição sobre os impulsos do indivíduo. Então, assim, um aprendente que já está, eh, caminhando no Fundamental 1, em direção ao Fundamental 2 e por aí vai, ele já sabe o que é adequado e o que não é, para ele fazer, no coletivo, em grupo, né. Então vamos lá. As crianças começam a pensar sobre as expectativas críticas dos seus pares. Então, assim, dos seus amigos, de quem está em redor deles. E, principalmente, elas começam a pensar sobre as expectativas do seu professor, da sua professora, que como que é a atuação desse professor, dessa professora nessa fase, né? Ele é como um extensor social das funções de autocontrole. Porque caso essa criança, esse pré-adolescente, esse adolescente, esteja se comportando impulsivamente, eh, ele vai, então, ser aquele extensor das funções de autocontrole, seriam exercidas naturalmente por esse córtex pré-frontal, mas como ainda está em formação, ele lembra, ele, chama a atenção para que isso seja cuidado. Então, não pode haver esse medo do erro, esse exagero, não pode haver o improviso que e o medo de decepcionar esse professor, né. Isso vai suprimindo gradativamente o potencial criativo da criança, né. Tem uma velha história que fala sobre o modelinho que a professora colocava na lousa, as crianças desenharem uma flor. Então, ela fazia o modelo lá, o caulezinho verde com 2 folhinhas e a flor em cima. Ela punha o modelo e todo mundo desenhava. Quando um determinado aluno vai para outra escola e a professora faz a proposta de que eles, façam o desenho de uma flor, esse menino fica parado. Aí, não faz o desenho enquanto os outros todos estão criando as suas flores. A professora vai e pergunta: "Por que você não está desenhando?" Ele falou: "Porque você não pôs o modelo na lousa". Então, assim, ele estava condicionado a uma forma só de resolver ou de fazer o que é solicitado. Então, vamos lá, eu disse que a escola não é a única vilã, né, porque a escola e seus componentes, vamos chamar aqui de atores, né, porque a gente atua na profissão, porque a gente professa realmente, né. Então a escola e os seus atores estão atuando como cúmplices de uma derrocada natural de suprimir essa espontaneidade, de abafar a criatividade, diante desses mecanismos neuronais naturais que acontecem, de autocontrole, porque isso, gente, desempenha um papel fundamental na vida social posteriormente, né, na vida afetiva, na vida intelectual, depois desse adulto. Então, tudo tem que ser proporcional, gradativamente colocado,
para que esse seja um indivíduo engajado, e nessa vida social posteriormente, não é verdade? Então, este é o problema da a cumplicidade exagerada com a nossa inquestionável natureza humana, né. Então, em relação à criatividade, mas não em relação aos mecanismos de autocontrole, certo? Então, assim, uma coisa é, você ser estimulado à criatividade, não ser cerceado na criatividade. Outra coisa são os mecanismos de autocontrole. Então, são 2 coisas que têm que ser cuidadas para que esse seja um indivíduo ajustado, adequadamente na vida social, nos relacionamentos, enfim. Então, em algum ponto a gente sente, eu me incluo, porque professora a vida toda, né, em vários níveis, e atualmente só no nível da pós-graduação, mas eu evitei sempre no chão de sala de aula desde os pequenos, né. Então a escola, a gente sente que ela nada contra a maré, tentando adaptar as suas atividades para prolongar as capacidades criativas dos seus aprendentes. É isso que está se tentando fazer. Esta é a modificação que a atualidade pede, certo? Então, mas a gente ainda rema contra a maré. Como que a escola pode, minha gente, criar situações de aprendizagem que favoreçam mais o pensamento divergente e criativo? Lembra que eu já expliquei o de convergente e o divergente? Então, o que que a gente pode fazer para favorecer mais esse pensamento divergente? Os estudos da neurociência e as competências socioemocionais, como é que eles podem oferecer um apoio, um respaldo científico e segurança para nós, professores e diretores de escolas, para realizar essas mudanças que a gente está falando e tornar as instituições, e, por consequência, seus alunos mais criativos. Então, por exemplo, a gente fazendo um comparativo, né, entre a escola tradicional, que prioriza o pensamento convergente, e uma aula criativa que vai enfatizar o pensamento divergente. Vamos ver esse exemplo. Então, tem aquela ideia assim, vamos pensar que nós estamos trabalhando com cubos de gelo demonstrando alguma questão dos estados da água, né? Então, na aprendizagem tradicional, se apresenta cubos de gelo todos iguais. Pega aquelas forminhas, abre e mostra várias pedrinhas de gelo, individualmente, né? Na aprendizagem criativa, já é um trabalho em grupo. A gente adiciona cubos de gelo de formas e tamanhos diferentes. Opa, aí a gente já tem uma variação, não é verdade? Sigam a imaginação comigo, imagine essa cena que eu estou falando, né? Então, nesse trabalho, que a gente está lidando com os cubos de gelo, na aprendizagem tradicional, a gente coloca tudo numa caixinha, tipo um container, né? Sendo que na aprendizagem criativa, a gente usa diferentes tipos de materiais, tamanhos diferentes, caixinhas diferenciadas. Então, a gente abre para mais opções, né? Na aprendizagem tradicional, a gente colocaria uma quantidade exatamente igual de água para dar o resultado de pedrinhas de gelo todas iguais. Já na aprendizagem criativa, a gente põe diferentes quantidades de água. E aí vai mudando a temperatura, e aí vai, ao invés de preencher um relatório, que o aluno preencha dizendo como é que foi a experiência, não. Vamos, numa roda de conversa, discutir a análise dos resultados. E por aí vai. Então, vejam que tem essa diferença, né? Porque nada pode ser tão convergente, tão restrito, tão inflexível. Ao contrário, tem que ser divergente, flexível, tá? Porque há muito tempo a filosofia e a psicologia têm falado sobre a curiosidade que é natural, como se fosse um apetite para o conhecimento, vai?
uma espécie de elo que vai juntar a fome com a vontade de comer, né? Ou ainda seria o pavio que acende a vela da aprendizagem. Figurativamente, eu gosto dessa imagem, né? Imagine um processo de aprendizagem iniciando, uma aula começando, uma instrução começando, e como se acendesse uma luz, realmente, né? Então, quando a gente vê os estudos da neurociência ligados aos processos de aprendizagem, a gente vê que esses estudos vão colaborar com essa tese do que nós estamos colocando. E a neurociência sugere mudanças, eu diria que quase que radicais, na forma como lidamos com o conhecimento, gente. E também como é que nós promovemos a aprendizagem. Então, tem uma frase que by Cecília Góes, que eu digo assim: nós temos que sair da forma mudando a forma, né? Então, pensem nisso.